Salve, salve galera, eu sou o professor Vini Reis e hoje vou falar sobre o gênero resenha. Alô, alô, ensino médio? Vamos ficar ligado porque aí, ó, gênero resenha é bastante requisitado nos vestibulares, no Enem, a coisa toda aí. Então, fica ligado comigo, chega junto, aperta o dedo no like, se inscreve no canal e bora pra aula. Bom, o gênero resenha é um gênero textual que eu utilizo para fazer uma apreciação sobre um objeto. Bom, o que é um objeto, Vini? Pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro, uma exposição cultural, enfim. Você faz uma apreciação, exprime a sua opinião, de certa forma, e coloca para o seu leitor o seu ponto de vista, para que o seu leitor conheça esta obra e, de certa forma, conheça a sua análise sobre esta obra ou sobre este objeto. Beleza? Bom, vamos entender uma coisa. Existem vários tipos de resenha. Quando você faz uma resenha de um filme, ela é diferente, é uma resenha crítica. Ela é diferente de uma resenha descritiva, onde você só apresenta o conteúdo daquela obra. Bom, daqui a pouco eu já vou explicar melhor como foi isso. Tipos de resenha. Então vou começar a falar da resenha descritiva. É o caso de resumo, galera. É tipo um resumo de livros técnicos, tipo aquela resenha técnica ou científica, bastante conhecida como resenha científica. A apreciação ou julgamento dessa resenha descritiva julga as ideias do autor, ou seja, o que ele está pensando. Você, de certa forma, aborda esta questão. A consistência, a pertinência das suas colocações, questionando alguns pontos de vista desse autor, ou desta peça, ou deste filme, e assim por diante. Tudo bem? Trata-se de um julgamento de verdade, onde você vai questionar o ponto de vista do autor de determinada obra, ou o ponto de vista do curador daquela exposição, e assim por diante. Por outro lado, nós temos a resenha crítica e opinativa. Nesse tipo de resenha, o conteúdo já é apresentado um pouco mais detalhado, né, do que a resenha descritiva. Então aqui, os critérios vão ser de valor mais estético, uma beleza formal. Aqui nessa resenha crítica, por exemplo, se eu for falar de um filme, na resenha crítica eu tenho que ter um mínimo de noção sobre fotografia, sobre enquadramento de cena, sobre a atuação dos personagens, sobre direção. Então eu tenho que ter um pouco de conhecimento, um pouco mais profundo para fazer uma resenha crítica, por exemplo, sobre um filme. Tá certo? Da mesma forma, é fazer uma análise ou uma resenha, por exemplo, descritiva do Quincas Borba. Eu falaria um pouco do resumo do que o autor pretende falar, questionaria um ou outro ponto, mas eu não sou crítico literário. Então, eu faço uma resenha descritiva. Eu descrevo um pouco esse livro, o que o autor aborda, sobre quais pontos de vista ele constrói a sua narrativa. Já uma resenha crítica ou opinativa, eu já começo a questionar um pouquinho outras questões estéticas, como, por exemplo, a questão da metalinguagem, que ele utiliza bastante, ou das referências que ele utiliza com outras matérias ou outros textos, né? Uma intertextualidade. Já abordo aqui a questão das personagens complexas, de caráter psicológico. Então perceba, já começo uma coisa mais técnica quando eu falo sobre resenha crítica. Tudo bem, galera? Bom, as características da resenha são essas aqui, ó. Você que vai escrever a sua resenha. Bota na sua cabeça, é um texto que, primeira coisa, deve ser escrito com uma linguagem formal, certo? Se é um gênero textual que circula ao meio acadêmico, ele deve sim ser escrito com uma linguagem mais formal, certo? Sem vícios de linguagem, sem aqueles jargões populares. Evite isso a todo modo. Utilize a língua portuguesa na sua roupa mais bonita, tá certo? Além disso, o texto deve ter objetividade. Ah, Vini, mas calma aí, objetividade? Sim, você vai falar sobre o quê? É sobre um livro? Então seja objetivo e trate das questões pertinentes a este livro que você está trabalhando. É claro, vamos retomar mais uma vez aqui. Se eu for fazer uma resenha crítica sobre o livro Quincas Borba, de Machado de Assis, é claro que eu vou abordar a obra, mas eu posso, de certa forma, colocar alguns aspectos do período realista. Por exemplo, eu posso fazer dar algumas pinceladas sobre o período realista e, é claro, fazendo contraponto com a obra, verificando se a obra está dentro da estética realista ou se ela foge em algum momento. Perceba que mesmo eu pincelando assuntos paralelos, eu trago para dentro do meu objeto central, que é a obra. Bom,
Além disso, galera, então, a objetividade, você tem a concisão, ou seja, uma boa resenha procura dizer apenas o necessário, não adianta encher linguiça. Vai lá, escreve o que precisa ser dito, questiona o que você acha que deve ser questionado. Em caso de uma resenha crítica, tenha que ter o embasamento e o aprofundamento teórico, um pouco mais, né, mais complexa, essa resenha, do que a primeira, a descritiva. Mas, em linhas de regra, não evite repetições de palavras, de ideias, seja conciso. Vai lá, diga o que precisa ser dito. Tudo bem? A utilização de um método. Bom, você tem que ter um método para escrever a sua resenha. O que é isso, Vini? Ó, nas resenhas em comum, o autor estrutura o texto a partir de um método que seja, como eu digo, mais claro e objetivo. As partes fundamentais são tipo assim, ó, o resumo do que você vai analisar e a análise dos dados. Então, mais uma vez retomando aqui ao nosso objeto de exemplo. Bom, vou fazer uma análise sobre Quincas Borba de Machado de Assis. Primeiro eu apresento o resumo e depois a análise dos aspectos formais, estéticos, tá certo? As questões do período literário ao qual pertence, as questões estéticas inerentes à obra. Então, primeiro eu apresento a obra através de um resumo, depois eu começo a me aprofundar nas questões estéticas. E por fim, já disse, mas vou repetir, o uso de uma linguagem padrão, né, galera? Não dá para ficar utilizando uma linguagem mais popular ou coloquial, aquela linguagem que você utiliza nas ruas. Não dá. Para escrever um texto desse, que circula no meio acadêmico, eu já disse, é preciso uma linguagem mais formal. Tendo em vista isso, eu vou para os passos aqui de como escrever uma boa resenha. Tudo bem? Bom, para o filme, vamos usar um filme, porque filme todo mundo assiste. Então, se você é uma pessoa que não gosta de cinema, eu sinto muito. Mas, vem aqui. Como eu utilizei bastante um exemplo da obra literária, eu falo um pouquinho do cinema, que está mais acessível a todo mundo. Vamos fazer uma coisa. Primeira coisa, galera. Dica para escrever uma resenha acadêmica de filmes. Primeiro, especificar que é uma resenha crítica ou não. É uma resenha descritiva? É uma resenha crítica? Tá certo? Conhecer muito bem a obra que será resenhada, ou seja, se eu vou escrever sobre um filme, eu tenho que primeiro assistir ao filme, não é verdade? Você não vai escrever sobre uma coisa que você não viu, tudo bem? Aliás, você pode ser louco, mas não seja tão louco assim. Prefira assistir ao filme e depois, ou prefira ler o livro e depois escrever uma resenha, ou prefira assistir ao filme e depois escrever a sua resenha. Apresente a obra, descreva os detalhes que serão criticados. Então, apresentei a obra através do resumo e depois eu venho me aprofundando. Lembra do que eu acabei de dizer? E aí você começa, por exemplo, vou criticar... Bom, não tem como criticar Machado de Assis, deixa pra lá. Vou abordar alguns aspectos que são interessantes, que são possíveis e observáveis na obra dele, tá certo? É claro que o Machadão eu não posso criticar, mas o diretor fulano X... eu posso ver esse filme e observar que, por exemplo, a luz, ela transita muito num ambiente mais escuro e a história diz o contrário. A história conta a narrativa de um menino feliz. Então, se é um menino feliz, tá tendo uma contradição, porque, né? Entendeu? Bom, então, além de apresentar a obra, descrever e depois detalhar o que vai ser analisado, aqui está escrito criticado, mas eu vou dizer analisado, você tem um pouco mais de base para fazer a sua resenha. Use outras fontes de informações para se embasar. Bom, vem aqui, vou falar sobre um filme. Então eu vou ler alguns artigos, vou saber sobre a opinião dos críticos de cinema, vou saber a opinião de pessoas especialistas neste assunto para que eu possa escrever a minha resenha. E sim, cada vez que eu for citar a opinião ou a afirmação de alguém, eu tenho que colocar entre aspas e citar essa pessoa, citar a fonte, é importante. Beleza, galera? Especifique o seu trabalho primeiro, então, que há vários tipos de resenha. Então, qual é o objetivo? Escrever uma resenha crítica acerca da obra X sob o ponto de vista Y. Tudo bem? Saiba tudo sobre a obra que você for resenhar. Então, sim, se você vai assistir ao filme, cara, saiba tudo sobre esse filme, em quais locais
foram feitas as externas, enfim, os cenários. Saiba tudo sobre esse filme, tudo bem? Busque outras fontes de informações sobre o filme, acabei de dizer. E por fim, mais uma vez, utilize uma linguagem formal, tudo bem? Eu deixo aqui uma sugestão deste livro aqui para você escrever. Uma resenha. Pode ser uma resenha expositiva, uma resenha crítica. Lembrando, se for uma resenha expositiva, você fala um pouco sobre a sua opinião. Você julga o valor desta obra. Se for uma resenha crítica, você apresenta o resumo da história. E a partir dali, no segundo momento, você começa a elencar os aspectos que você vai analisar ou criticar, se você for o fodão. Beleza, galera? Tudo jóia? Já, filme, eu vou deixar aqui para você uma dica legal, que é o Parasita. Filme coreano, filme sul-coreano, que ganhou o Oscar aí de melhor filme. Então, essa foi a primeira vez que um filme estrangeiro ganhou o Oscar de melhor filme. Cara, muito legal o filme, surpreendente. O final, de certa forma, caminha para um clichê. E bem no derradeiro momento, você é surpreendido por aquela brincadeira, aquela digressão narrativa. Eu achei interessantíssimo esse filme. Vale a pena assistir, e eu deixo aqui esses dois objetos de análise. O nosso querido Machado de Assis com Quincas Borba, obrigado, fui. E também o filme O Parasita, do diretor sul-coreano, não conheço o nome, vocês vão me desculpar, mas fica aí para uma próxima, tudo bem? Um axé para todo mundo, até a próxima, fui!